Vamos para mais uma live. Hoje, o tema da live de hoje é Weber e Gramsci. Lembrando que tanto Gramsci, que a gente vai tratar hoje, quanto Marx, que a gente já tratou, são exposições mais iniciais. Porque a gente ainda vai ler Estado, Direito e Marxismo. E quando a gente lê esse livro, a gente ainda vai tratar mais especificamente sobre Marx, sobre Engels, sobre Gramsci e os demais autores da teoria marxista. Vamos começar primeiro lendo algumas razões para ser um cientista. Vamos lá. Hoje o relato é A Ciência é uma Busca Sem Fim, de Martin Heath, da Universidade de Cambridge, Reino Unido. Todo o ramo da ciência, às vezes, fica estagnado e às vezes salta à frente. Nos anos 60, quando eu era um estudante, buracos negros eram uma ideia dos livros de ficção. Nós tínhamos acabado de obter as primeiras pistas firmes que nosso universo começou com o Big Bang. Era uma época boa para iniciantes em cosmologia. Quando tudo que se sabe é recém-descoberto, a inexperiência não é uma grande desvantagem. 30 anos mais tarde, o ritmo das descobertas continua alto como antes. Eu mesmo sou um teórico puro, tentando dar sentido ao que é descoberto. Mas o crédito maior não deve ser dado a pessoas como eu, mas àqueles que projetam e constroem instrumentos, seja no chão ou no espaço. A maioria das pessoas já ouviu falar do telescópio espacial Hubble, mas agora estamos aprendendo tanto quanto, e de forma muito mais barata, com telescópios gigantes no solo. O mais impressionante é que o European Southern Observatory's Very Large Telescope, ou seja, o muito grande telescópio do sul da Europa, em um cômodo norte do Chile, um dos lugares mais secos e com o céu mais limpo do mundo, que consiste de uma rede de 4 espelhos, cada um com 8 metros de comprimento. Grandes telescópios são, em algum sentido, como máquinas do tempo. Eles revelam galáxias tão distantes que sua luz levou bilhões de anos viajando até nós. Nós vemos essas galáxias como eram no passado remoto, muito cedo em sua evolução, quando ainda eram constituídas principalmente de puro hidrogênio primitivo. Cosmólogos têm uma vantagem sobre, digamos, os geólogos que tentam estudar o passado da Terra. Nós podemos ver de fato a história do cosmos desdobrada, em vez de simplesmente inferindo a partir de evidências fósseis. Se me pedirem para descrever o objeto da minha pesquisa em apenas uma frase, eu diria que é mapear como nosso universo evoluiu de seus simples primórdios até o estado atual, até o panorama de bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. Em um planeta de uma dessas estrelas, o Sol, algo aconteceu que é mais maravilhoso do que qualquer coisa no mundo inanimado: a emergência de uma biosfera complexa contendo seres conscientes como nós, capazes de ponderar sobre as origens dos átomos de que somos feitos. Nós todos, é claro, imaginamos que isso teria acontecido em algum outro lugar. Há vida espalhada pelo universo ou seremos os únicos? Perspectivas de vida avançada no nosso sistema solar parecem desanimadoras, mas na próxima década saberemos mais sobre se há amebas em Marte, e sondas espaciais podem até encontrar formas de vidas exóticas sobre os oceanos congelados de Europa, uma das luas de Júpiter. O nosso Sol é apenas um entre bilhões, mas há 10 anos atrás não sabíamos se outras estrelas possuíam planetas orbitando ao redor. Nós agora sabemos que outros sistemas planetários são comuns. Eu apostaria que há milhões de planetas semelhantes à Terra orbitando outras estrelas na nossa galáxia. Mas não apostaria se qualquer um abriga vida. Nós não sabemos o suficiente para dizer se o surgimento da vida é comum ou incomum. Mas agora entendemos muito mais sobre como nossa Terra se formou e sobre seu lugar no cosmos. Quando tínhamos apenas um único exemplo de sistema solar, era difícil ter noção sobre isso. Seria como inferir a evolução biológica a partir de um único rato. Pode parecer arrogante pretender entender tudo sobre o universo, mas realmente não é. O que faz as coisas serem difíceis de entender é o quão complicado elas são, não o quão grande elas são. Uma estrela é muito mais simples do que um inseto.
Não há química complicada dentro de estrelas. Elas são tão quentes que qualquer coisa que é quebrada, até átomos simples. Por outro lado, mesmo nos menores organismos vivos, átomos são ligados entre si, camadas sobre camadas de intrincadas e complicadas estruturas. Biologia é, em certos aspectos, um assunto muito mais difícil que a astronomia. Nós somos, em tamanho, um ponto médio entre átomos e estrelas. São necessários tantos corpos humanos para fazer uma estrela quanto átomos em um de nós. E nós devemos nossas existências às estrelas, pois foram elas que fizeram esses átomos. Estrelas se mantêm brilhando pela fusão nuclear, uma versão controlada do que ocorre em uma bomba de hidrogênio. Esse processo transforma o hidrogênio, o átomo mais simples, em carbono, oxigênio e em outros átomos de que somos constituídos. Quando as estrelas terminam sua vida, explodem como supernovas, lançando os dejetos no espaço que então se condensam em novas estrelas e planetas. Se você for menos romântico, pode dizer que somos lixo nuclear do combustível usado pelas estrelas que brilham. Sabemos que o Carl Sagan falava que nós somos a poeira das estrelas. Boa noite. Quase todo mundo aceita o conceito de Big Bang, a ideia de que tudo começou em um estado quente e denso. Podemos ser confiantes quanto às condições segundos após o Big Bang. A temperatura era 1 bilhão de graus. Mas e quanto a antes disso? A pequena fração de segundo quando tudo era mais quente e mais denso. Para entendermos o início, precisamos de algumas inovações nos nossos conceitos de espaço e tempo. Uma nova teoria das forças da natureza que combine a gravidade com o mundo quântico. Provavelmente, a ideia de que espaço tem 3 dimensões e o tempo apenas passa no tic-tac do relógio será transcendida. Precisamos visualizar o mundo em 10 dimensões no lugar das 3 que temos consciência. Frequentemente, me perguntam qual o impacto disso na religião e filosofia. Fico com medo que minha resposta seja tola. Eu não acho que a interação entre esses assuntos hoje seja diferente do que era há 300 anos nos dias de Sir Isaac Newton. Newton podia explicar algumas características dos cosmos, por que os planetas se movem em órbitas com determinado formato, por exemplo, mas ele não podia explicar como o sistema solar com o Sol, planetas e cometas tinha se formado. Nós agora entendemos isso. Os planetas se formam de um disco de poeira rodopiando em torno de um Sol recém-formado. Podemos traçar a cadeia de acontecimentos até antes das galáxias se formarem, até os segundos iniciais do Big Bang. Mas em algum momento ainda teremos que dizer que as coisas são como são porque foram como foram. E a ciência nunca nos dirá o porquê de haver um universo, o que injeta vida em nossas equações, já que elas são baseadas em um cosmos real. Nós ainda nos confrontamos com uma barreira, assim como Newton se confrontava. Cosmólogos reagem a isso de diversas maneiras, alguns sendo religiosos, outros não, assim como era no século XVII. Mas os cosmólogos aprenderam uma coisa que, acho eu, afeta a maneira de como nos vemos e o lugar da humanidade na natureza, que o futuro que temos pela frente é mais prolongado do que o passado. Nossa biosfera levou 4 bilhões e meio de anos para evoluir, mas o Sol não ficará sem combustível pelos próximos 5 bilhões de anos. É menos do que a metade de sua jornada pela vida. O universo inteiro pode continuar se expandindo para sempre. Nessa perspectiva, os humanos estão longe do topo de sua evolução. Talvez ainda estejamos no seu começo. É intrínseco a qualquer ciência e parte de seu apelo ser uma busca sem fim. Cada avanço nos traz à vista um novo conjunto de questões. Nós certamente entenderemos nosso conhecimento no novo milênio. Mas talvez alguns aspectos da realidade estejam para sempre além do que o cérebro humano pode conceber. Esses aspectos permanecerão como mistérios esperando por inteligências mais poderosas, naturais ou artificiais. Mas o que realmente me impressiona é que nós fizemos avanços, que somos capazes de discernir muitos padrões na natureza e temos um mínimo de noção de nosso habitat cósmico. Alguns séculos atrás, os navegadores pioneiros
descobriram o tamanho e o formato da Terra e rascunharam os contornos dos continentes. Nós agora estamos mapeando o nosso universo inteiro e descobrindo do que ele é feito. Há muito mais informações do que antes. Além do mais, elas são muito mais acessíveis. Você pode acessá-las de qualquer lugar do mundo. Esta é uma época excelente para jovens embarcarem em uma carreira científica. Mesmo para um cientista de meia idade, não é tudo mal. Acabamos hoje o relato. Vamos para o tema da nossa live, que é Weber e Gramsci. Lembrando a vocês que a gente não vai tratar Gramsci na sua totalidade aqui, é só uma introdução, né? Assim como fizemos uma introdução a Marx, vamos continuar com Gramsci depois quando lermos esse livro aqui. Mas vamos começar com Weber, né? Weber, ele viveu de 1864 a 1920. Ele colabora com o Tratado de Versalhes e a Constituição de Weimar. É interessante pensar que Weber ele é um dos pais da sociologia e viveu até 1920, evidenciando o caráter jovem que tem a sociologia. As principais obras dele são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904, A Ciência como Vocação, de 1917, A Política como Vocação, de 1919, Economia e Sociedade, de 1910 e 1922. Weber não considera, como Durkheim e Marx, que as estruturas são externas ou independentemente dos indivíduos, mas sim que as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa interação dos indivíduos e das ações. Para ele, era a função da sociologia compreender os significados de tais ações. O que acontece ele não considerava tudo numa totalidade, né? Ele considerava que ela era repartida pela interação dos indivíduos. Você tem a soma da interação dos indivíduos que você vai ter de estruturas sociais. E para ele, o objeto principal da sociologia, né, que assim, surgindo a sociologia, a gente tem, como ciência, né, a gente tem a identificação de um objeto de estudo, ok? Toda ciência tem que ter um objeto bem definido de estudo. Para ele, eram as ações sociais. A ação social orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos, indeterminados ou completamente desconhecidos. Então, ele vai dizer que as ações sociais têm a ver com a interação entre indivíduos, né? E aí, ele sempre é determinado a um fim, né? Sempre tem um fim, como, por exemplo, vinganças por ataques anteriores, réplicas a ataques presentes, medidas de defesa mediante de ataques futuros. Então, tem essa noção de finalidade. E aí, ele diz que o objeto da sociologia são as ações sociais. Existem 4 tipos de ações sociais para Weber. A tradicional, que é determinada por um hábito ou costume arraigado. Afetiva, determinada por afetos ou estados sentimentais. E as 2 racionais, que é a racional com relação a valores, determinada pela crença consciente num valor considerado importante, obstante o êxito desse valor na sociedade, e racional com relação a fins, determinada pela expectativa em relação ao comportamento tanto das pessoas quanto dos objetos. Então a gente tem 4 tipos de ação social. Essa é o cerne da questão da sociologia e do objeto da sociologia, são as ações sociais, né? Então, ele vai dizer sempre que a ação está na interação entre indivíduos. Lembrando que Weber fala da sociedade como a soma dos indivíduos. A análise feita por Weber é fragmentada enquanto a análise marxista é da totalidade. No caso de Marx, ele considera que as relações econômicas e as relações sociais constituem uma totalidade, enquanto que, para Weber, elas são fragmentadas. Para Weber,
se insurgiu tanto contra o marxismo contra os marginalistas, que dão origem à economia neoclássica. Principalmente, os marginalistas eles vão utilizar a teoria da utilidade marginal, né? E aí eles vão falar do valor subjetivo e tudo mais, que é a base do que a gente tem hoje, né? Uma ideia de que é o indivíduo que determina o valor e tudo mais. Que eles vão individualizar a noção do valor e tal, e aí cria a economia que a gente tem hoje, né? Ele começa, então, a explicar o desenvolvimento do capitalismo em certos países, com base em certos aspectos culturais. O que é mais famoso nele é a utilização e explicação da religião, mais especificamente a religião protestante em países como a Inglaterra. Ele vai dizer como isso desenvolveu o capitalismo naqueles países, né? Ele descobre que há uma ligação entre o protestantismo e o protagonismo capitalista das nações que o adotaram. É a partir desse estudo que ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nas ciências humanas, a apreensão que tem do objeto determina um método. Então, a neutralidade nesses termos, né, é impossível. Mas será que é isso que ele queria dizer? Existe um problema porque o Weber ele vai determinar que a gente deve ser neutro cientificamente. Mas será que a neutralidade ela é alcançável? As teorias contemporâneas das ciências sociais vai dizer que a neutralidade pura não é alcançável, porque a pessoa que está fazendo a pesquisa e o objeto vão determinar o modo como você vai lidar com a pesquisa. Determinados objetos de pesquisa vão ter determinadas metodologias. E você escolhe um objeto de pesquisa de acordo com seus interesses. Ninguém escolhe estudar alguma coisa ao acaso. Sempre existe uma ligação. Isso influencia. Weber sabia que a neutralidade não era alcançável, mas defendia um ideal de neutralidade por entender que era necessário para o desenvolvimento da Alemanha. Lembra que falamos do protestantismo e do desenvolvimento do capitalismo. Weber mesmo não foi neutro como defendia. Fez um recorte geográfico em seu estudo da relação do protestantismo como se os protestantes fossem predestinados. Isola a Revolução Francesa, que não tinha ideais protestantes, esquece também as violências coloniais. Então ele foca num aspecto para dizer que houve desenvolvimento do capitalismo em determinadas sociedades. E aí ele esquece que, por exemplo, a França também surgiu como uma potência na época. Para Weber, a racionalidade permeia tanto o campo da economia quanto o campo da política. Temos, então, no capitalismo, uma forma racional de organização da produção. O espírito do capitalismo tem um pouco a ver com essa racionalização da produção. Entre outras coisas, uma das coisas que ele vai dizer é a separação do local de trabalho com o local de moradia, por exemplo. Weber analisa as regras e normas sociais como um conjunto de ações individuais. Então, ele está fragmentando a ação e as normas sociais com uma série de ações individuais. Por isso que, para Weber, cabe ao sociólogo compreender o que dá sentido à ação social. Lembrando que o método de Marx é o materialismo histórico dialético, para Durkheim é o funcionalismo, e para Weber é um individualismo metodológico, né? Existe uma diferença bem grande e uma disputa entre o Durkheim e o Weber, não em termos escritos, assim, eles não discutiram escrito, mas assim, existe essa discussão assim quando a gente vai aprender os clássicos em cursos de ciências sociais, em cursos de sociologia, porque o Durkheim ele entende a sociedade como a sociedade em si, o indivíduo separado. Existe o individual e existe o social, não sendo coisas misturadas. Enquanto Weber vai entender que o social é a soma dos indivíduos. E uma coisa interessante que a gente deve falar também é que existem outros autores, como Freud, queira a gente concordar ou não com Freud, mas vale citar ele aqui. Freud diz o seguinte: o indivíduo em sociedade, principalmente no que ele chama de grupos organizados, ele atua de forma diferente do que ele atua individualmente, né? E aí ele cita o exemplo tanto da religião quanto do exército.
ok? É para fazer um contraponto à ideia de Weber, né? Enfim. A gente pode citar o futebol, né? A gente não é a gente necessariamente quando a gente está em grupo num jogo de futebol, né? Temos agora o direito em Weber. Pachucanes, que é um importante autor marxista, diz: o direito capitalista é uma forma derivada do capital, não pelo conteúdo, mas pela sua estrutura de forma social, né? Já Weber não. De Weber ele vai ser um defensor do capitalismo, né? Mas enfim, existe uma ideia de que o direito ele é uma forma só de perpetuar o capitalismo. Mas enfim. E aí o direito ele tem um princípio básico do direito é a autoridade. A gente precisa de uma autoridade para fazer valer o direito. Existem 3 formas de dominação: a tradicional, a carismática e a legal. A legal também é chamada de burocrática. A tradicional baseia-se no costume, não sendo registrado em nenhum código legal. Sua forma mais pura é a dominação patriarcal. Obedece a pessoa em virtude de sua dignidade própria, ratificada por fidelidade. Quer dizer que a dominação tradicional é por costume, né? É por hábito. A carismática fundamenta-se na crença compartilhada coletivamente de que algum indivíduo é dotado de qualidades excepcionais. Há uma devoção afetiva à pessoa. A gente pode citar, por exemplo, os grandes líderes políticos. Eles são dominação carismática. Qualquer grande líder tem um pouco de dominação carismática. Existe o poder legal, né? A dominação é o poder legal. Sua forma mais pura é a dominação burocrática, encontrada para além do Estado e da empresa capitalista, numa união de qualquer tipo, desde que disponha de um quadro administrativo e hierarquicamente articulado. Tal dominação é exercida em função de um poder formalmente legitimado. A gente pode dizer que um poder legal também é um poder religioso. No caso da igreja, por exemplo, igreja católica, por exemplo, porque é exercido em função de um poder formalmente legitimado e existe um quadro administrativo e hierarquicamente articulado. Devemos entender que poder não é sinônimo de autoridade. A autoridade é uma das formas do poder se manifestar, mas nem todo poder é autoridade. Nem toda manifestação ou toda forma de poder, de imposição da própria vontade por um indivíduo ou grupo é aceita em qualquer sociedade. Okay? Por quê? A autoridade precisa ser legitimada. Se a gente deslegitima o poder de um político, de um governante, ele deixa de ser autoridade. A partir do momento que não se tem mais autoridade, você faz o impeachment. Então, que a primeira fase do impeachment não é a votação. A primeira parte do impeachment é a deslegitimação do poder, da autoridade daquele governante. Só assim é possível você fazer um impeachment, por exemplo, porque senão você não tem apoio popular, né? Porque assim, se você não tem apoio popular, você está dando um golpe, né? O impeachment precisa ser sustentado, porque por mais que exista crime, ou tendo crime ou não, o impeachment ele é um processo, acima de tudo, político. Somente as formas de poder consensualmente aceitas como legítimas na sociedade correspondem à autoridade, que resulta numa regra pré-instituída. Além dos 3 tipos de poder, nós temos também 3 tipos de norma em Weber, que é a norma jurídica, convenção e costume. A norma jurídica é imposta coercitivamente, sendo garantida pela probabilidade de coação física ou psíquica, exercida por um quadro de indivíduos instituídos, como, por exemplo, a polícia. A polícia ela tem o poder de coerção do Estado para a garantia do cumprimento da norma. Existe a norma por convenção, que corresponde à conduta socialmente obrigatória, que não é protegida por nenhuma restrição oficial, mas sim pela reprovação geral. Durkheim vai chamar isso de fato social, pode ser também. Então, existe uma convenção, por exemplo,
do modo que você deve agir ou de algumas condutas em público, por exemplo. Existem algumas coisas que a gente faz no Brasil que são aceitas, que é uma norma que está tudo bem. Em outros países, não. Nem tudo que a gente faz é aceito. Tanto que em eventos internacionais existe norma, existe treinamento para o tipo de sinal que você pode fazer. Você não pode apontar para nenhum lugar com o dedo assim, por exemplo. Você tem que fazer com o braço apontando assim, porque em determinadas culturas apontar com o dedo é considerado ofensivo. Então isso é uma convenção. E existe a norma por costume. É simplesmente o ato que não contém obrigatoriamente nem a probabilidade de reprovação do grupo, nem nada, sabe? Não contém nem a obrigatoriedade nem a probabilidade dessa reprovação. Só uma coisa que as pessoas fazem por costume, mas que não existe um consenso em relação a isso. Além disso, Weber classificou 2 tipos de lei, as racionais e as irracionais. Lembrando mais uma vez que o direito está relacionado à razão desde a modernidade. As leis formalmente irracionais são quando, para a regulamentação da criação do direito e dos problemas da aplicação do direito, são empregados meios que não podem ser racionalmente controlados, como, por exemplo, oráculos ou religião, enfim. Materialmente irracionais. As materialmente irracionais é quando a decisão é determinada por avaliações totalmente concretas de cada caso. Sejam estas naturezas ética, emocional ou política, em vez de depender de normas jurídicas. Então, eles vão nas leis materialmente irracionais, nós vamos analisar cada caso. As leis racionais são aquelas instituídas por norma. De novo, desde a modernidade, desde os contratualistas, a gente tem um direito normativo, né? A gente tem a ideia de que o direito deve ser normativo, né? Porque a gente fala muito de lei, né? Um direito normativo e um direito legalista, né? Normativo porque vale a norma e legalista porque vale o que está na lei, né? Então, é isso. Inicialmente, se tem muito a ideia da normatividade enquanto legalidade, né? Que a norma é o que está na lei. Em algumas concepções mais contemporâneas do direito, se diz também, como é no Brasil, que a jurisprudência também é parte da norma. Jurisprudência é o que já foi votado. Por exemplo, já dei o exemplo aqui em outras lives, o caso do cinema. Você pode levar comida para o cinema não porque exista uma lei que permite isso, mas porque já foi votado por juízes que você pode levar, então há jurisprudência de que você pode levar. Nos Estados Unidos, o aborto também foi legalizado, entre aspas aqui, não porque tinha uma lei, mas porque tinha jurisprudência. O Tribunal Superior Federal dos Estados Unidos, né, o que seria o STF dos Estados Unidos, votou a favor do aborto, permitindo o aborto em casa, então foi ampliada essa jurisprudência. Votaram contra depois, então caiu a jurisprudência, porque nesse caso não tinha lei. Então é isso, né? Lembrando que existem diversos tipos de poder, né? Lembrando que nem todo poder é autoridade. É interessante que alguém que está exercendo poder pode estar só dominando alguém. Você tem a questão da autoridade e da dominação. A dominação seria mais ou menos quando você não tem legitimidade. Mas lembrando que quanto maior a legitimidade de um poder, menor é o nível de coerção que é necessário para fazer valer a lei, ok? E aí, lembrando, né, que existe um poder que é o poder carismático, que é o poder dos grandes líderes. A gente precisa entender isso também. Isso é importante para a gente entender. Porque é isso que vai fazer o político conseguir governar. É esse poder carismático, ok? Agora vamos um pouco para Gramsci, né? Gramsci, ele foi estudante de literatura em Turim, ele é filósofo, jornalista, fundador do Partido Comunista Italiano, eleito deputado pelo Vêneto, preso pelo regime fascista italiano, morreu encarcerado. Interessante que foi encarcerado que ele escreveu a maioria das obras dele, que na verdade não foram obras, foram cadernos que ele escreveu
com anotações diversas, que são chamadas de cadernos do cárcere. E aí ele tem como as principais obras Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. É isso. E aí ele tem algumas ideias interessantes, como a ideia da hegemonia, que a gente vai ver mais à frente. É interessante pensar também que ele era marxista, né? O que isso tem de interessante? Que assim, hoje em dia é considerada uma das mais importantes obras do marxismo, a ideologia alemã. Inclusive, assim, a ideologia alemã ela primeiramente foi divulgada e publicada como uma obra mais ou menos desse tamanho assim, pequena. E aí a gente tem uma versão mais nova da ideologia alemã, que é mais ou menos assim, desse tamanho. Tipo, vê a diferença, mais ou menos isso. É uma segunda versão do livro. Então, ele não conheceu uma das obras que são considerada uma das mais importantes para a tradição marxista, né? Enfim. E aí, o que ele vai falar? O exercício normal da hegemonia o exercício normal da hegemonia no terreno tornado clássico do parlamentar caracteriza-se pela combinação da força e do consenso. Vamos falar aqui por partes do texto que a gente está tratando, né? Então ele vai falar que o exercício da hegemonia no terreno tornado clássico do parlamentar, ou seja, o terreno político, caracteriza-se pela combinação, tem a combinação da força e do consenso, ok? Então existe na atuação do parlamentar consenso e força, que se equilibram de modo variável, sem que a força suplante em muito o consenso, mas ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria. Ou seja, a força, para você ter poder político de verdade, a força nunca pode ser maior que o consenso. Ao contrário, você tem que fazer parecer que a força seja apoiada no consenso. Então, por que você tem uma noção de que os políticos eles tentam se fazer valer de uma ideia de que eles são apoiados? Porque é isso que vai dar legitimidade. É interessante a gente pensar isso com Weber, né? Que Weber fala, a autoridade ela só é autoridade quando há legitimidade. Lembra disso? A autoridade está relacionada com legitimidade. Então, como é que vem a legitimidade? Com consenso. Você precisa de uma ideia de que você tem consenso ou pelo menos apoio na população para legitimar a sua autoridade. Okay? Porque senão você não consegue exercer o seu poder. Né? Então é interessante. É claro que existe sim a questão da força, né? Mas a força não deve ser maior do que o consenso. Isso também está muito ligado com Maquiavel, né? Se a gente parar para pensar. Maquiavel também falava sobre ser temido ou amado. Então existe uma relação entre os autores aí. Tudo bem que eles não são partidários uns dos outros, sabe? Tanto que Weber critica o marxismo, mas é interessante pensar que eles estão falando coisas parecidas em todos os pontos. E aí ele fala que o consenso é expresso pelos chamados órgãos de opinião pública, jornais e associações, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados, ou seja, em determinadas situações existe uma multiplicação de jornais e associações de mídia para fazer valer o poder político de alguém, né? Então, e aí ele vai dizer que o Estado de Direito tem função decisiva para a dominação. E aí, isso é interessante, porque essa questão fala muito do poder político atual. Porque para se valer do poder político, muitos políticos eles tentam mudar a opinião pública. E por isso que o controle da mídia é muito importante. E é por isso que todo grande partido organizado, né? Partido que não é organizado, até os menores também organizados, tem o quê? Eles têm as suas fundações, né? Suas fundações, como o PT tem a Fundação Perseu Abramo e o PDT tem a Fundação Lionel Brizola. Não sei se está outras, mas enfim. E aí você vê que, por exemplo, por que o bolsonarismo é tão frágil? Porque ele não é fundamentado em nenhuma instituição também. Tipo o PL, né? Tipo, os bolsonaristas estão correndo atrás de criar uma instituição própria. E também, né,
Esse é um erro que falam do Lula também, né? Que culminou em diversas perdas históricas para o PT lá pela época de 2016, que o impeachment ocorreu e outras coisas também ocorreram porque não houve consenso, né? A questão é que eles não tiveram controle de uma mídia própria e isso levou eles a ter uma deslegitimação do poder, né? E aí a gente tem que esse poder da narrativa, esse poder sobre a narrativa ou outras coisas mais, né, esse poder que legitima o poder político, é chamado de hegemonia, que é o elemento fundamental para a dominação, né? É resultado de um processo de vários atores, envolve o Estado e o direito, opera pela repressão e recompensa e possui um papel privilegiado. É construída ou desconstruída pelo intelectual, ok? Então, é importante lembrar do papel do intelectual, porque é o intelectual que vai construir a hegemonia. A hegemonia é construída pelo intelectual. Tanto que ele vai falar que o seio da revolução, né? A revolução nasce com os intelectuais. Ele vai chamar também os intelectuais orgânicos. Lembrando que o intelectual não é só aquele que está dentro da academia. Porque é baseado nesses intelectuais que você tem hegemonia, que você constrói uma narrativa. O Estado também é responsável pela construção e propagação da hegemonia. E agora vamos para a Revolução segundo Gramsci. A dominação, como toda boa dominação, encontra dois pilares: poder por violência ou poder por hegemonia. Temos aqui uma estratégia revolucionária pela cultura, porque ele vai falar que o principal é a hegemonia, você ter controle da hegemonia e da narrativa. É assim que você vai ter poder, ok? Porque você legitima o seu poder através disso, né? Tanto que você vai ver que toda revolução, ou todo golpe também, né, tenta construir sua legitimidade através da propaganda. Você vai ver que toda mudança abrupta de poder pode, assim, em experiências diversas, tem intelectuais à frente e tem um papel importante da propaganda, ok? Você vai ver que, por exemplo, o Hitler fazia propaganda do seu governo, a União Soviética fazia propaganda do seu governo, outra pessoa também aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, que também deu um golpe, ele também fazia propaganda do seu governo, né, porque é melhor para eles fazer a propaganda e ter o controle da hegemonia do que fazer valer o seu poder ou a sua dominação pela força, né? A cultura diz respeito a tudo aquilo que na vida dos seres humanos compreende a relação do que não existe ainda. A cultura é a relação do homem com o que não tem existência material imediata. A educação, a linguagem, por exemplo. Que a linguagem, por exemplo, ela traz uma ideia de imaginar coisas. É através da linguagem que a gente consegue imaginar coisas que ainda não existem. Que a gente pega diversas coisas que existem, né? De modo geral, a linguagem, ela trata de aspectos que existem na realidade e a partir disso a gente pode juntar elementos que a gente conhece e formar outras coisas. Por isso que é muito importante, de modo geral, né, e sempre é muito comum uma disputa pela linguagem, né? Você vai ver que assim, no seio da academia, por exemplo, você tem uma disputa pela linguagem, pela definição dos termos. Tudo que é da ordem da representação, tudo que é da ordem das belas artes, são questões culturais, porque são símbolos no lugar de realidade que não estão imediatamente presentes. Então, tudo que representa alguma coisa está no ramo da cultura. E por isso que a cultura é muito importante. Porque dominar a cultura é dominar a representação, né? Se você domina a cultura de massas, você domina o imaginário das pessoas.
E ele propõe uma revolução sem sangue. Não é no confronto direto que o proletariado vai tomar o poder. É pela cultura e pela tomada das instituições. Tomada das instituições de ensino através dos intelectuais e dos professores, por exemplo. Pessoas que vão teorizar. Fazendo um paralelo direto com Marx. Marx diz que não existe teoria revolucionária, praxis revolucionária sem teoria revolucionária. Uma coisa anda de lado com a outra. Você precisa da construção de uma teoria revolucionária para uma praxis revolucionária. E não são intelectuais apenas os eruditos e os acadêmicos, mas todos aqueles que assumem na sociedade uma função organizadora, construtora de sentidos, capaz de agregar sujeitos e modos de pensar e atuar na vida cotidiana. Ok? Então ele vai pensar em termos mais de controle da hegemonia, né? Ele fala também um pouco para além do Estado, né? Existe uma ideia também, o porquê disso, né? E porque, por exemplo, no leste europeu, as teorias revolucionárias vão ser sobre a tomada do Estado. Existe uma diferença bem grande de noções de Estado do marxismo ocidental para o marxismo oriental, porque o poder estatal já era instituído na Europa, né? Tanto que a escola de Frankfurt vai falar para além do Estado. Eles vão falar da indústria cultural, né? Por exemplo, como Adorno vai falar, porque o poder estatal já é tomado pela burguesia desde a Idade Moderna. Já lá na União Soviética, lá para esses lados, não. Nesses lados, ainda não existiu o Estado instituído, como a gente tinha nos países ocidentais, então eles vão falar que a gente deve criar um Estado pelos trabalhadores. Mas é interessante pensar, né, uma ligação, por mais que eles sejam muito diferentes, né, tanto Gramsci quanto Weber, é interessante fazer uma aproximação dos dois, porque a hegemonia que o Gramsci fala está diretamente ligado à legitimidade, né? Então, assim, Weber fala que a autoridade só é autoridade toda autoridade é por conta de legitimidade. Para que haja autoridade é necessário ter legitimidade. Beleza, né? Então, e a hegemonia vem na construção dessa legitimidade, né? Porque se você tem controle da hegemonia, você tem um controle da legitimidade do poder, né? Então você pode legitimar o seu poder. Por isso que eu falei anteriormente que todos os regimes que surgem numa mudança abrupta, numa tomada abrupta de poder, eles precisam da propaganda, entende? Eu também acho que, assim, mesmo em situações democráticas comuns, é necessária a propaganda também para legitimar o poder, assim, para legitimar o governo, o Estado, melhor dizendo, para além do governo, tá ligado? Porque, assim, tanto que a propaganda no Brasil, a propaganda estatal, ela não pode ser pessoal. Não se pode falar em nome de um governante A ou governante B, né? Justamente por causa disso, porque senão você está se legitimando. Se você faz uma propaganda sobre você está querendo legitimar você, mas a propaganda é a propaganda do Estado. É muito interessante que a gente tem que ter essa diferença entre o que é o Estado e o que é o governo, ok? Então é isso. Existe essa diferença, entende? Mas é interessante porque para você precisa dessa legitimidade também para manter a ordem. Porque quanto menor a legitimidade, maior vai ter que ser o nível da violência, né? Como foi dito ali por Gramsci, o terreno clássico do parlamentar, que é a política, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso. Quanto menor o consenso, maior vai ser a utilização da força, né? Então, a gente precisa desse caráter
desse caráter mas assim, a coerção ela sempre vai ser necessária, ok? Mas os níveis de coerção vão variar de tempos para tempos. Tanto que em alguns regimes ditatoriais existe o aumento do uso da força porque é um poder que não é legitimado. Por isso que eles utilizam a força, porque não tem legitimidade numa tomada de poder por golpe. Na maioria das vezes a sociedade é contra esse golpe, né? Então você utiliza a força. É interessante você pensar essa questão, né? Mas a coerção sempre vai existir, entende? Assim, pelo menos a possibilidade de coerção sempre vai existir. Porque é isso que vai fazer com que os indivíduos obedeçam à lei, né? Essa lei legal, no caso, né? Porque, assim, existe, como eu falei em Weber, existe a lei ou a norma, que é por hábito, né? Essa lei que é por hábito ou por costume, elas são mais fáceis, porque a gente já faz, tá ligado? Normalmente é pela nossa educação. Agora, o costume não. O costume, ele tá numa razão fora da gente, tá ligado? Porque, assim, é uma coisa que a gente... No caso, as normas e os costumes, eles são internalizados pela gente por meio da educação. São coisas que a gente internaliza e que a gente até acredita, né? Porque faz parte da nossa cultura. Daí o papel da cultura, né? E da hegemonia lá. As normas legais, não. A norma jurídica ela é uma norma do Estado. É uma razão fora da nossa mente. Que Hegel já falava que a razão está no Estado, né? A razão deixa de estar no indivíduo e está no Estado. Então, por isso que a norma jurídica ela é mais difícil da gente aceitar, porque é uma razão externa a gente, né? Sendo que todos os costumes a gente internaliza. De um modo ou de outro a gente internaliza isso. Tipo, a gente não sabe por que a gente faz, mas a gente faz, tá ligado? Assim, a gente sente aquela necessidade. Tipo, o nortista vai sentir a necessidade. Tem um negócio que você tem que tomar açaí. Ah, por que você tem que tomar açaí? Você nem sabe que tem que tomar açaí, só tem a vontade. Você sente uma vontade, você tá aí o cara vem pro Rio de Janeiro e fica puto porque não tem o açaí igual deles. Tipo, por quê? Porque já é um costume deles, sabe? É uma norma que tem que tomar o açaí todo dia. Existem diversas normas, isso é cultural. É uma coisa que é mais intrínseca ao indivíduo, então é mais fácil do indivíduo fazer. Agora, a norma jurídica não. É interessante que o Marx ele fala que o Estado ele é o comitê da classe dominante, que no caso no capitalismo é a burguesia. Então a gente tem a razão no Estado, como já dizia Hegel, e é uma razão, não é uma razão qualquer, é uma razão da classe que controla o Estado, que no caso é a burguesia. Então, assim, é uma razão burguesa sendo imposta por meio da hegemonia. A hegemonia, muitas vezes, está lá na mídia, né? Porque sempre quando a gente tem uma grande reforma, seja reforma fiscal ou qualquer outra, reforma da Previdência e tal, a mídia só vai falar sobre isso, entende? Normalmente eles vão trazer alguém que concorde. Nunca é uma coisa assim, não devemos fazer, sabe? Ela é sempre para apoiar, entende? É sempre para apoiar. Então é interessante a gente pensar sobre essa questão, ok? Então, tipo, eles meio que se conversam, né, nesse sentido, assim. Mas, assim, o papel do Estado é um pouco diferente, né? É um pouco diferente em cada um dos dois. Em Weber é diferente de... Por quê? Weber ele até vai falar que existem seus benefícios no capitalismo, enquanto Gramsci vai ser crítico, né? Mas é interessante pensar também em Gramsci, porque Gramsci ele é um pouco atrasado assim, na teoria marxista, assim, ele trouxe coisas bem à frente de seu tempo. Para a teoria marxista, ele foi talvez um dos filósofos mais importantes do século XX, mas existe uma questão que muitos dos livros foram sair só depois, né? Porque se você vê bem, quando que ele foi encarcerado, foi em 1926. Então, tipo assim, não tem 10 anos da Revolução Russa, né? Então, é interessante porque na Revolução Russa, principalmente, e na Revolução
lá soviética, existe um resgate das obras de Marx, né? E aí existia o Mega, né, que era uma compilação de todas as obras dele. Então muita coisa veio depois, que ele não teve acesso, né? Como eu disse, a ideologia alemã, ele não teve acesso nenhum à ideologia alemã, que hoje é considerada uma das mais importantes obras, né? Então tem algumas coisas que ele ainda não tinha noção, que eu creio que ele poderia ter falado de uma forma bem melhor. Mas assim, é interessante pensar que tudo que a gente tem também dele são diversos cadernos, né? O que a gente tem do Gramsci são cadernos que ele anotava, eram anotações do que ele pensava. Não existe uma obra sistemática do que ele fazia, até porque ele não teve editoração, né? Só resgataram as obras, hoje em dia as obras estão... As obras, olha, os cadernos dele são cadernos mesmo escolares, estão guardados, né? Estão no museu. Já foram publicadas todas as anotações dele, mas tem essa questão, né? Tem essa questão de que não é algo tão sistemático assim, sabe? E é isso. Mas ainda continua muito presente, principalmente se a gente pensar o Brasil contemporâneo, o papel que a mídia tem no processo político, entende? Pô, demais, né? Pensar tanto a intelectualidade, né? Que a gente sempre... É interessante pensar isso, né? Você pensa que... É interessante você pensar nos processos revolucionários que a gente teve na história. Todos os processos revolucionários tinham alguém para pensar alguma coisa. Por exemplo, você tinha diversos liberais para pensar a revolução, como Robespierre, né? No caso da Revolução Francesa. Não vem à toa. Você precisa ter um ideal para o qual você vai lutar, né? Você não simplesmente fala, vamos derrotar. Porque primeiro você precisa deslegitimar o poder. Lembrando, uma autoridade só é autoridade se houver legitimidade. Se não tem legitimidade, não é autoridade. Então, como é que você destitui o absolutismo? Você primeiro tem que dizer que o poder absolutista não é legítimo. Então você tem que criar uma outra concepção política para dizer, vamos colocar isso. Esse é o certo. O absolutismo não é legítimo. E aí você vai fazer isso através dos intelectuais. Por isso que os intelectuais têm muita força. Porque é eles que vão traçar uma filosofia da qual você vai lutar por ela. Entende? Mas lembrando que intelectual não é só o que está na academia, né? Interessante pensar isso. Que é todos aqueles que assumem uma função organizadora ou construtora de sentidos na sociedade, né? Então, diversas pessoas podem ser intelectuais, sabe? O político pode ser um intelectual, o trabalhador também pode ser, um líder sindical pode ser um intelectual. Todo aquele que pensa a sociedade, organiza a sociedade, também é intelectual, ok? Então é interessante vocês pensarem essa relação entre poder, exercício do poder, a força, a hegemonia e a legitimidade, né? Pensar nos aparelhos de opinião pública, que principalmente são as mídias, sendo mídias oficiais como revistas, jornais e televisões, como as redes sociais também. Isso tem um importante papel, ok? Porque a disputa política está para além dos instrumentos oficiais do Estado. Então, é interessante vocês pensarem que tanto que os marxistas, principalmente, desde muito tempo falam, né, e criticam também a Globo e outros elementos de mídia, porque eles falam que a mídia é o quarto poder. Lembrando que os quatro poderes são legislativo, executivo e judiciário, sendo que eles dizem que a mídia é o quarto poder justamente por causa disso. Agora, alguns direitistas estão entendendo. A partir do momento que falaram do político deles, aí eles estão abrindo um pouco o olho, né? Então, eu acho que por hoje é só. Lembrando que a gente vai ler, Estado, Direito e Marxismo, que vai ter um capítulo sobre Gramsci. Então a gente vai aprofundar, tá aqui o capítulo, isso tudo aqui, umas 23 páginas, por aí. E aí depois a gente volta com isso aqui. A gente vai ler o livro inteiro, vai discutir cada parte do livro. Por hoje é só.
Eu acho que foi bom, né, ter falado sobre Weber e... Só que aqui a gente vai falar mais especificamente sobre as noções de Estado para cada um deles, né? Aí tem outros também, tem alguns que não são muito famosos, assim, que são bem mais específicos para quem conhece ciências humanas, como, por exemplo, Pachucanes, que só quem estuda filosofia do direito conhece. Tem o E.P. Thompson, que é um historiador, que é mais pra galera mesmo que faz ciências humanas, né? Tem o Walter Benjamin também, que não é tão conhecido assim do grande público. Tem outros que são mais famosos, como Althusser e Lenin, Engels, Marx e Trotsky. É isso. É interessante falar que aqui a usina editorial ela é trotskista, né? Então eles acabam não trazendo muito Stalin. Eu acho que falta Stalin aqui, porque fazer o contraponto ao Trotsky. Mas é a vertente da editora, então é isso. Nos vemos agora segunda-feira e até mais e fiquem bem.